Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Tô acabando de vir de uma mentoria lá no IOPEX, fica no 17º andar aqui do mesmo prédio, onde a Indústria da Música fica. Nós ficamos aqui na sala 1302. Depois de um dia produtivo, hoje é um dia bastante cheio, né? Tem dias que eu tenho 2 mentorias, tem dias que eu tenho 3. Os dias que eu tenho 2 mentorias, eu procuro dividir uma tarde e uma noite, ou uma de manhã, uma noite, para eu ter meio período no mínimo, todos os dias da semana para ficar aqui na Indústria da Música. E existem alguns dias que eu fico também mais aqui do que lá. Então eu acabo, durante o volume de horas da semana, de segunda a sábado, eu procuro dividir todas as horas, né, de segunda a sábado com os 2 negócios aí, para dar tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer nas duas empresas. Tem muita coisa legal vindo por aí, tem trabalhos novos, tem músicas novas, tem uma série de coisas legais aí para fazer. E nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês algo que todo compositor, todo produtor quer fazer, que é fazer música. Hoje vai ser um dos poucos dias que eu vou começar a trabalhar uma música do zero, né? Vou procurar trabalhar uma música de forma inicial e vou mostrar para vocês aqui algumas das coisas que eu faço para começar uma track do zero de forma produtiva, de forma simples, rápida, para eu ter tudo que eu, né, tenho aí em mãos para começar a música de uma forma a ter uma ideia inicial, poder inclusive pensar se ela vai ter um vocal ou não, se eu vou chamar alguém para cantar, se vai ficar um instrumental, ou seja, para ter uma ideia inicial da forma mais básica possível, mas que também tem um corpo aí de algo que vai virar realmente uma música que vai ser divulgada em breve. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês cada etapa do processo, né, do trabalho aqui para vocês, e de como é que tá ficando até a ideia final de uma primeira base, vamos dizer assim, de uma futura música. Bora lá? Então, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, a primeira coisa que eu faço é abrir o Logic e, para não perder muito tempo, eu vou aqui em New From Template. Tem aqui vários templates que eu utilizo, um deles é esse aqui de composição. Eu clico nele aqui, abro. Por quê? Porque ele já vai me abrir, além do mixer que fica aqui embaixo com alguns efeitozinhos, ele vai me abrir alguns canais com os instrumentos que eu utilizo. Eu tenho aqui um kit de bateria, tá acabando de ler aqui os plugins que não são tão... Eu tenho aqui um plugin, uma track de bateria com Superior Drummer, para eu compor qualquer coisa de batera. Tem um baixo, tem aqui um pad, tem aqui um piano. Deixa eu puxar o meu pedal aqui. E tem aqui um canal para voz, se caso eu quiser gravar alguma coisa rápida, pelo menos uma ideia, um blá blá blá, alguma coisa assim. Então eu abro o meu template, que tem os instrumentos básicos. Eu sempre uso batera, baixo, pad e um piano para fazer uma coisa inicial. Depois eu vou colocando um synth, vou colocando algumas outras coisas para compor efetivamente aquela composição que eu estou fazendo. E agora eu vou brincar aqui com algumas coisas, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o que está saindo do zero, dessa primeira ideia de compor uma música aí exatamente do zero para vocês. Bora lá! Bom, depois de mais ou menos 2 horas e meia, tem dias que saem mais coisas, como esse dia saiu, foi bem proveitoso, está sendo, né? Essa noite aí, na verdade. Eu gravei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 canais, sendo que os canais da bateria eu não considero gravações, porque alguns são loops, outros são canais que eu montei de uma forma só, ainda desestruturada, só para compor a bateria. Mas o principal, e que eu queria explicar para vocês aqui, um dos approaches que eu tenho, que eu utilizo, é gravar a ideia principal da base, né?
pode ser através de um lead, um piano, alguma coisa assim, para ter uma característica principal da música, ou seja, qual que vai ser o tema principal da música, se alguém lembrar daquela música, qual vai ser a ideia principal, né? Toda música minha eu faço questão de ter um tema principal, seja ele no drop ou refrão, seja ele cantado de alguma forma, algo que efetivamente fique aí na cabeça das pessoas. Que dê também, obviamente, um ar um pouco mais comercial. Eu não vou exagerar no comercial, as minhas músicas eu não acredito que sejam tão comerciais assim, mas que deem um ar um pouco mais comercial. Compor a batera, ter esse tema já pré-gravado, logicamente é uma ideia inicial que eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas o segundo tema, e que eu acho que é uma das coisas principais que fazem muita diferença para mim, ou na minha abordagem de composição, né? Não estou produzindo nada, viu, gente? Só estou compondo por enquanto. Toquei várias coisas, quebrei a cabeça com vários instrumentos, deixei vários instrumentos aqui para baixo com outros sons que eu acho que, ao tocar outras coisas, eu acredito que caibam junto com a música aqui, que poderiam ficar legal, que eu posso voltar a gravar, porque, né, estou compondo a música, vai estar começando do zero aí. E esse segundo ponto é o arranjo, a estrutura musical do arranjo, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma das primeiras coisas que eu faço, porque depois que eu construí a estrutura do arranjo, para mim fica muito mais fácil saber que aquele pedaço do compasso tal até tal é a intro, do compasso tal a tal é o verso, a ponte, quantos tem o refrão, se tem ponte de novo, para eu entender a estrutura musical e a partir da estrutura musical já saber que a música está com essa estrutura musical pronta, onde eu vou colocar cada uma das partes. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da tela e explicando um pouco mais cada um dos elementos e algumas dos sons aqui, dos instrumentos que eu já gravei, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Primeira coisa que eu gravei foi esse som aqui, bastante diferente aí. Tem um vento, parece que é um pássaro tal, mais de praia, alguma coisa assim. Depois eu vou mostrar o composto da bateria que eu fiz só para ter uma ideia do geral, as possíveis passagens, onde vai entrar. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar nessa base, né? Eu já tocando aqui, o que saiu foi isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse é o tema, e aqui no meio ele muda um pouquinho a melodia para casar com o piano, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu misturei essa melodia aqui com esse piano aqui. Tá com um delayzinho. Já vou pensando um pouco o que eu vou colocar em termos de efeito. Tem algumas falhazinhas, eu não consertei nada que eu toquei, tá tudo na mão, às vezes eu erro, eu não me preocupo em consertar nada, gravar o mais rápido possível tudo aquilo que precisa ser gravado. E depois eu vou consertando, apagando, melhorando. Parece... é simples, é uma melodia simples, né? Depois eu fiz esse outro som aqui, que entra lá no início. Depois ele fica constante. Esse som deu trabalho para fazer. E aí, vou colocar aqui um pouquinho do bass.
só para compor por enquanto, pode ser que eu mude esse baixo, e aí a batera, composto da bateria, né? Vou colocar aqui solado todos eles para vocês verem. Começa com esse loop. Depois entra um kick. Então, nesse momento eu tenho isso, são de 1 a 13 canais gravados, a estrutura está montada. De novo, o principal, eu tenho a ideia do tema da música, eu tenho a estrutura da música em termos de início, meio e fim já realizada, eu sei onde vai ter o break, eu sei o arranjo dela como um todo. Eu vou mostrar para vocês agora como é que tá a parte de arranjo musical, que eu posso ver lá em cima no arrangement. Lógico que tem uma parte em cima assim que a gente chama de arrangement, né, o arranjo, e que eu monto toda a estrutura da música. Esse é o principal ponto, porque depois fica muito mais fácil em cima disso eu terminar a composição, verificar os próximos elementos que vão entrar, ou seja, finalizar tudo aquilo que eu preciso gravar e ir colocando, retirando instrumentos e fazendo a minha composição aí da forma mais adequada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em cima como é que vai ficar, ou como é que tá por enquanto a parte do arranjo que eu fiz até agora. Bora lá! Então, pessoal, se vocês estão conseguindo ver aí, ó, intro do 1 ao 24 e assim por diante, ó. Tudo que tá aqui em cima é o meu arranjo, tá? Então essa é a parte que eu faço de arranjo, ela fica aqui em cima, né? E aí, após a execução do arranjo, eu coloquei a cada 8 compassos, eu fui cortando o arranjo. Eu poderia ter colocado a intro daqui até aqui direto, com o mesmo nome, o verso, ponte, tudo que repete o chorus, né, o refrão, eu poderia ter juntado esses dois, mas eu gosto de dividir às vezes a cada 8 canais, porque depois eu posso fazer os cortes, caso eu tenha que fazer esses cortes na música, né, aqui de alguma forma de 8 em 8 ou de 16 em 16, para que fique mais fácil eu editar. É muito importante nesse momento da composição, primeiro a gente respeitar esse tempo e terminar o arranjo da forma correta para entender como é que a música vai ser feita. Então é isso, pessoal, estou colocando aqui um pouquinho de fundo aí para vocês verem como é que ficou a música. Não tem nome ainda, eu dei um nome aqui, Prog 2, só para ter o nome no arquivo em si. Sempre coloco um nome prévio para a música, que eu imagino no dia que eu estou compondo, ponho a data e um nome do arquivo de forma ordenada com a data certinho, para que eu consiga catalogá-lo, ter uma pasta das minhas composições aí que eu vou fazendo ao longo do tempo para poder guardar essas composições. Só para recapitular, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, já que está sendo bastante produtivo aqui para mim. Primeira coisa, manter o seu tema, né, ter uma ideia geral daquilo que você está compondo, e se isso efetivamente você gostou, né? Pode ser que você queira descartar, e já aconteceu comigo também várias vezes. Nem sempre algo que a gente faz é algo que vai virar realmente uma música posterior. Tenho vários outros arquivos aqui, posso dizer dezenas, que não viraram por enquanto música, mas que um dia eu posso voltar neles e fazer alguma coisa. Vou gravando. Esse tema eu gostei, já compus uma parte de uma batera, né? E aí,
sempre fica muito mais fácil, pessoal, depois que eu monto a estrutura da música. Depois que eu sei o arrangement lá em cima, né, ou seja, o arranjo da música, como é que vai ser, quantos compassos eu vou ter para cada parte da música, e a ideia principal do tema, fica muito mais fácil para eu compor o restante. E a terceira dica que eu quero dar para vocês hoje é respeitar cada etapa do processo de produção musical. A gente tem 8 etapas, tem um vídeo aí no canal, se você digitar aí 8 etapas do processo de produção musical, você vai ver, são oficialmente, né, pelo menos eu acredito que sejam essas 8 etapas as mais importantes, e eu passo por todas elas, né? Apenas uma para esse tipo de música aqui que eu não passo, que é a parte de ensaio, porque eu não estou ensaiando com ninguém. Eu considero um ensaio aí nessas 8 etapas, o meu ensaio aqui quando eu vou executar a gravação. Por quê? Porque nesse caso aqui eu já fui meio que compondo a ideia, tocando no teclado controlador, né? Tem um teclado controlador aqui embaixo, eu vou tocando a música aqui, já vou meio que gravando lá, e muitas das coisas que eu vou gravando lá, depois eu só corrijo, porque tá tudo em MIDI, a maioria das coisas. Salvo um loop e outro que eu fui compondo, que eu também não sei se vai ficar, para fazer a batera. Mas todos os canais de sons, né, o baixo, todos os outros sons aqui que não são de batera, foram gravados por mim com o teclado. Então, eu não preciso ensaiar para fazer isso, foram ideias que foram surgindo. Na hora que eu vou executar alguma coisa um pouco mais complicada, como algumas músicas que eu já lancei, por exemplo, tinham pianos mais complicados, eu fazia em MIDI, gravava para deixar registrada a ideia, depois voltava, geralmente eu uso aquele teclado que está aqui atrás, que é o Oasis. Eu uso esse teclado aí na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes para gravar os meus pianos. Ele é tecla pesada, ele é, né, precisa estar um pouco mais acostumado, e quando tem performance um pouco maior, mais aprimoradas, eu dou uma passada, ensaio, às vezes eu gravo em MIDI, e se eu estou muito bem ali, né, na mão, eu já gravo em áudio. Se eu estou bastante seguro, eu já gravo em áudio, até mesmo porque eu, lógico, que depois dá para consertar algum errinho ou outro ali que o áudio nos permitir. Então é muito importante você ter a ideia central do tema da música, você criar o seu arranjo nesse primeiro momento para você saber o que você está compondo e não ficar perdido fazendo partes da música isolada, depois você pega uma parte, joga para lá. Tudo bem, isso pode ser feito a qualquer momento, até com a minha estrutura desse jeito que está na tela aqui eu conseguiria fazer isso. Até para fazer isso ficaria mais fácil, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. E terceiro, respeitar as ordens, a ordem de cada uma das etapas do processo. Eu estou nesse momento numa das primeiras fases, que é a etapa de composição. Eu não me preocupo ainda com som. Lógico que se é um synth, eu pus aqui um synth qualquer. Se é um piano que eu quero, eu pus ali um piano qualquer. Eu me preocupo com os elementos que eu estou pensando para o tema da música para fazer aquela composição. E que também podem mudar. Só para o fato de eu compor a música, ou seja, para a música ficar com uma história, o início, meio, fim, com temas prontos, e eu entender a estrutura do arranjo para depois eu começar a produzir. Aí eu vou ver o sound design, que demora, aí eu vou ver se vai entrar algum efeito ou não, aí eu vou ver passagens, aí eu vou ver se eu vou trocar algum som do kick que não tá bom, que esse aqui eu coloquei somente para compor a estrutura da música, enfim. Na composição eu penso como se fosse banda, né? Se eu tivesse uma banda aqui, que tivesse uma batera, baixo, sintetizadores, um solo, alguém solando, que seja um violino ou um teclado, alguma coisa assim, como é que isso soaria e como é que isso seria? Eu teria que ter a composição de cada instrumento, tocados, né, por pessoas diferentes, vamos supor assim, e gravados aqui no computador. Pensando assim, é muito mais fácil pensar em composição. Mesmo que essa música não tenha letra, ou possa até vir a ter uma letra depois, fica muito mais fácil para eu pensar e falar assim, então a composição eu preciso ir do zero até a estrutura e o arranjo da música em termos de harmonia e melodia estarem prontos. Se você fizer isso, você vai garantir que tudo vai acontecer da forma adequada, você vai passar por cada um dos processos da forma certa, né? E pelo menos eu acredito que eu te recomendaria fazer dessa forma, e passando por cada uma das etapas do processo, você vai cumprir com mais produtividade, porque você vai saber que, ok, a composição está pronta, próxima etapa, aí depois produção inteira está pronta, próxima etapa, mixagem, está pronta, próxima etapa, masterização, está pronta, próxima etapa, distribuição e divulgação. Então, tem uma série de coisas que, se você entender cada uma das etapas, de novo, assista o vídeo aí, que está no meu canal, as 8 etapas do processo de produção musical, que eu acho que são interessantes. Eu fiz esse vídeo já tem bastante tempo, mas é atual, né? Os temas não mudam, e espero que tenha
sido interessante aí para vocês verem uma produção que eu fiz em basicamente 3 horas e 15, tá ok, pessoal? Fica aqui a ideia, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra gente terminando. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer dar uma força, se inscreva aí no canal, compartilhe aí esse conteúdo com as pessoas, dê uma força aí para entrar para a nossa comunidade. Se você quiser ter uma comunidade Indústria da Música no Telegram também, que você pode fazer parte aí com a gente. É gratuito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.